Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui para falar um pouco hoje sobre filosofia medieval. Vou fazer uma introdução hoje sobre a filosofia medieval. Então eu espero que você goste desse vídeo. Se você já curte esse tema, deixa aqui o seu like, deixa a sua inscrição, ativa o sininho, compartilha com seus amigos para que eles possam ter acesso também a essa informação. Beleza? Vamos começar então? Bom, eu tenho feito alguns vídeos sobre temas da filosofia pré-socrática, alguns temas de filosofia clássica, mas hoje eu quero trazer esse tema aqui que é muito bacana, que é o início da filosofia medieval, tá? Então, quando a gente começa a falar de uma filosofia medieval, a gente já pensa logo naquela coisa da Idade das Trevas, né? Já começa a pensar sobre a Inquisição, sobre as pessoas que morreram na fogueira. Só que para que chegasse a esse ponto, houve toda uma construção de coisas interessantíssimas que aconteceram bem antes. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui também. Então, para a gente começar, a gente vai falar dessa nova doutrina, que começa a ganhar corpo. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Uma nova doutrina que começa a ganhar corpo diante de tudo que você tinha nesse mundo, nesse período. Estou falando aqui do século I, né, do ano zero ali, final da filosofia greco-romana. Só para a gente trazer algum anterior, né? A gente teve aí um período de filosofia clássica, filosofia helenística, e no final do helenismo, por volta do século II, século I, você tem um grupo de pensadores, chamados de pensadores greco-romanos, e esses pensadores vão cruzar aí com o momento da história do nascimento de Jesus. Então é importante que esse pensamento desse período, ele vai influenciar o cristianismo, e o cristianismo, obviamente, vai acabar influenciando os pensadores que vão seguir a partir daí. Então essa nova doutrina cristã, esse novo pensamento que tem a ver com um viés religioso, um viés de fé, ele acaba de alguma forma ganhando corpo, começa a crescer, e obviamente é preciso lidar com essas questões de uma maneira bastante clara, né? Então o que acontece aí? Esse pensamento cristão, essa nova doutrina, ele tem três linhas muito claras de objetivo. A primeira coisa que eles tinham como missão do próprio Cristo, né, segundo o cristianismo, era difundir a boa nova, difundir a mensagem do Evangelho. Aliás, a palavra Evangelho significa exatamente boa nova. Qual que é essa boa nova? Qual é essa mensagem? A mensagem do amor de Deus para os povos. Então aquela visão do Antigo Testamento de um Deus juiz, de um Deus que batalha, de um Deus guerreiro, de um Deus que castiga muitas vezes. A gente tem a memória, né, a imagem do dilúvio, a gente tem a memória de várias situações de pragas, e aí de repente você tem aí Jesus anunciando um Deus que é amor. Vou fazer aqui para vocês, ó, a mensagem de Jesus, né? Um Deus que é amor. Só que essa mensagem de Deus que é amor, ela tem suas implicações, né? Ela vai mexer com a estrutura do judaísmo, quando ela vai atingir a Grécia, ela vai influenciar o pensamento grego também, que não acredita numa ideia de um Deus criador. A visão de mundo grega é uma visão de ordenação cósmica, ou seja, nunca houve um momento criacional, mas houve uma ordem cósmica, uma organização do cosmos. Isso vai entrar em choque com a lógica cristã, com a doutrina cristã. E você tem aí também como segundo objetivo a conciliação, né? O desafio da conciliação entre fé e razão. Como é que você vai fazer com que essa lógica greco-romana, né, e a lógica cristã entrem em acordo? E aí você vai ter então a consolidação, no segundo momento da patrística, da filosofia medieval, né, a consolidação do cristianismo como doutrina oficial. Então o cara sai, essa doutrina sai de um momento onde ela é tratada como se fosse uma seita, né, uma pequena seita no seio do judaísmo, que é assim que o cristianismo foi tratado sempre no momento do seu início, e ela passa a se tornar uma religião oficial lá no século V, praticamente com Constantino, que é o imperador romano que vai se converter, cenas do próximo capítulo, cenas de outras aulas que nós vamos gravar aqui no canal. Beleza? Então essa consolidação, a conciliação e a difusão, não nessa ordem, mas ao contrário, elas vão se tornar os grandes objetivos da religião nascente, da doutrina cristã que vai se consolidar aí, beleza? E como é que ela vai acontecer na prática? Obviamente com muito sangue, obviamente com muitas divergências. A gente não pode esquecer que os primeiros mártires, os primeiros cristãos, eles morrem pela fé, eles dão a sua vida para se fazer presente ali, né, para garantir
a difusão dessa doutrina. A gente tem que lembrar aqui que uma expressão muito interessante no contexto romano, que diz que o solo de Roma foi banhado pelo sangue dos mártires. Semente de novos cristãos, inclusive, né? O solo de Roma é semente de novos cristãos. O solo de Roma foi banhado pelo sangue dos mártires e se torna semente de novos cristãos. Essa visão de morrer por conta de Cristo, ela acaba permeando ali, e várias pessoas, ao olharem para essa realidade, ao verem aqueles homens, aquelas mulheres morrendo, inclusive dentro do Coliseu, Perpétua Felicidade, por exemplo, Lourenço, alguns mártires desse início do cristianismo, tem uma série aí, sei lá, são centenas de nomes, foram dando gás para outras pessoas falarem, por que esses caras estão fazendo isso? O que faz com que esses homens, essas mulheres, deem a sua própria vida em troca de uma ideologia, em troca de uma ideia, de um tal de Cristo? Quem é esse cara? E aí pronto, né? É um gatilho para que outras pessoas conhecessem o cristianismo e se apaixonassem pela missão do Evangelho e acabassem, portanto, aí se convertendo também. Então, esse momento vai acabar difundindo ainda mais o cristianismo. Só que o que acontece? Essas divergências, essas mudanças de ideias que acabaram se chocando, ela vai fazer surgir a patrística. O que é a patrística? Esse nome patrística, né, faz referência aos primeiros padres da igreja, os primeiros pais da fé, aos primeiros difusores do Evangelho. E eu não estou falando aqui dos apóstolos, tá? Eu não estou falando aqui dos discípulos de Jesus. Na verdade, os discípulos de Jesus, eles não são considerados padres apostólicos, eles são considerados, obviamente, apóstolos, discípulos. Então, esses primeiros pais são os discípulos dos primeiros discípulos de Jesus. Então, são os primeiros homens e mulheres que começam a difundir o Evangelho. E aí, o que vai acontecer? Eles vão se dividir em dois grupos principais. O grupo dos padres apostólicos, que são aqueles que vão, de fato, evangelizar, vão difundir, vão semear a doutrina cristã, vão espalhar a mensagem do Cristo por onde eles forem, e o grupo dos apologistas ou controversistas. O que significa apologistas ou controversistas? No momento em que essa nova doutrina chegava para alguns povos, elas eram obviamente questionadas, elas eram obviamente confrontadas, e era preciso encontrar aí soluções claras, tanto de caráter ideológico, mas também de caráter prático, como é que nós vamos fazer com que essa cultura seja influenciada, ou como é que nós vamos começar a viver. Você tem, por exemplo, o exemplo dos judeus, que Pedro vai questionando da seguinte maneira. O judeu, o cristão convertido, né, a pessoa que se torna cristã, ela primeiro tem que se tornar judeu para depois se converter ao cristianismo, ou ela pode ser cristã diretamente? Pode parecer uma coisa boba nos nossos dias, mas naquele período era algo a ser pensado e a ser discutido. Então, os primeiros padres apologistas ou controversistas, eles têm a missão de tentar resolver impasses ou ideias que eram confrontadas com a própria ideia do cristianismo. Um outro exemplo é o arianismo. O arianismo é uma doutrina que vai dizer o quê? Jesus tem natureza humana ou natureza divina? Qual é a natureza do Filho de Deus? Ele é Filho de Deus, então ele é Deus. Beleza? Mas se ele é humano, ele também tem uma natureza pecaminosa ou decaída, no caso. E aí eles vão tentar entender qual que é a questão teológica aí por trás, né? E eles vão chegar a uma conclusão de que Jesus é 100% homem, 100% Deus, e Jesus, no caso, é 200%, né? 100% homem, 100% Deus. Mas essas questões teológicas vão começar a serem objeto de estudo aí. E quem que vai trabalhar sobre essas questões? Os padres controversistas. Tá? Então, você tem dois grupos aí da patrística que vão discutir e que vão tentar consolidar essa fé do cristianismo como um pensamento filosófico. Beleza? Então, a gente, dentro dessa introdução aqui da filosofia medieval, pautada no início do cristianismo e da patrística, a gente vai falar na próxima aula sobre um dos principais pensadores da patrística, talvez aquele que moldou todo o pensamento ocidental até aí o século XIV, século XV, que é a figura de Agostinho, tema da nossa próxima aula, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!